Nessa semana, os investidores de fundos imobiliários sofreram um susto grande com uma decisão da CVM. E nesse vídeo eu vou te explicar toda a situação, o que aconteceu e o que você deve fazer com o seu dinheiro nesse momento. E aí pessoal, eu sou Oswaldo Santana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa semana foi uma semana um pouco conturbada, né, no mercado imobiliário, especificamente nos fundos imobiliários. Teve ali um caso com o MXRF, que é um fundo que eu vou explicar para vocês, envolvendo a CVM também. A semana estava sendo muito boa para os investidores aqui no Brasil, as ações subindo, as ações no exterior também em alta, e aí teve esse problema com a CVM na terça-feira. Na verdade foi uma questão meio confusa, né, de se entender, muita indefinição até a explicação da CVM, e eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Antes da gente começar a entender, né, de fato o que aconteceu, qual que foi o caso, eu preciso explicar para vocês os dois principais, né, pontos desse vídeo, que é o MXRF, que é um fundo imobiliário, e que é a CVM. Para quem não conhece, né, para quem não é do mercado, o MXRF é um fundo imobiliário de papel, ele tem a gestão ali pela XP e o administrador é o Banco BTG, né? Então, ele é um fundo que investe basicamente em CRI, que são investimentos de renda fixa, e remunera os seus acionistas, né, os seus cotistas, baseado nesses rendimentos desses títulos. E a CVM é quem faz, né, toda a fiscalização, é o órgão que fiscaliza o mercado de capitais, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, ela fiscaliza, né, como que está o andamento do mercado, justamente com o objetivo de proteger os investidores, né, seja de ações, fundos imobiliários, mercado de derivativos, enfim, todo o mercado de capitais, quem fiscaliza é a CVM. E essa semana teve um caso envolvendo essas duas partes, né, o órgão do governo, a CVM, e o fundo imobiliário MXRF. Então eu vou te explicar o que aconteceu de forma muito simples e básica, né, para que você entenda o conceito e o principal, o que você deve fazer nesse momento. Porque é um problema muito jurídico ali do fundo, envolve também a parte de contabilidade, então são temas muito técnicos que não tem necessidade da gente abordar. A gente precisa, né, facilitar esse assunto para que você sempre tome as melhores decisões. O que aconteceu de fato? Na terça-feira, né, dessa semana, a CVM ela notificou esse fundo, né, o fundo MXRF, referente a alguma irregularidade que o fundo estava cometendo durante um período de distribuir os rendimentos para os seus cotistas, mesmo tendo prejuízo contábil, né, durante esse mesmo período. O que isso significa? Eu vou trazer um exemplo bem simples para você conseguir compreender. Imagine que você tenha um imóvel, né, um imóvel próprio, está no seu nome, que você pagou R$200 mil por aquele imóvel. Então você chegou lá, comprou um imóvel físico, R$200 mil, e colocou esse imóvel para alugar. Você conseguiu ali encontrar um inquilino e botou ali um aluguel de R$1.000, por exemplo, por mês. Então o imóvel ele vale, né, R$200 mil, você pagou por aquele imóvel R$200 mil e você recebe um aluguel mensal de R$1.000. E aí, vamos supor que em um determinado período, vamos supor que em um ano, aconteceu alguma mudança, né, na economia, uma crise veio e esse imóvel seu desvalorizou. Ou seja, de R$200 mil, ele desvalorizou, por exemplo, 10%. Então, ele não vale mais agora 200 mil, ele vale R$180 mil. Só que, com essa desvalorização, você manteve o seu aluguel. Isso não influencia. E é justamente esse o questionamento da CVM em relação ao fundo, porque o fundo ele teve uma desvalorização do seu patrimônio, um prejuízo contábil, né? E mesmo assim continuou distribuindo os rendimentos para os seus cotistas. Não faz muito sentido porque o aluguel ele não é tirado, né, dessa valorização ou desvalorização do capital, né, do patrimônio do fundo. Então, se o seu imóvel desvalorizou 10%, você não vai mexer, né, no valor do aluguel, vamos dizer assim. Você não vai parar simplesmente de receber esse aluguel só porque teve essa desvalorização do imóvel. Você vai continuar recebendo normal, porque o inquilino vai te pagar ali mensalmente e você vai receber esse aluguel e vai direcionar o seu dinheiro. E é justamente isso que a CVM notificou, que o fundo estava tendo por um período esse prejuízo contábil, né, essa desvalorização do patrimônio, e mesmo assim continuou distribuindo os rendimentos. Não faz muito sentido essa notificação, porque justamente o que o fundo distribui são rendimentos gerados mensalmente
Inclusive, é uma lei, né, no Brasil, o fundo imobiliário ele distribuir 95% dos rendimentos para os seus cotistas, então o fundo estava apenas seguindo o que tem a lei, né, recebeu os rendimentos, distribui 95% para a maioria dos cotistas. Então essa notificação na terça-feira caiu como uma bomba, né, no mercado imobiliário, tanto que na quarta-feira, né, no dia seguinte, teve muito alvoroço no mercado, as cotas, é claro, de todos os fundos imobiliários tiveram uma queda, principalmente do MXRF. A gente pode observar que na quarta-feira ele chegou ao preço de 9,63, na terça-feira era 10,05, então foi uma desvalorização. Ontem também ele teve um pouco de queda, ele chegou a bater ali a casa dos 9,41, né, o preço da cota. Então teve muita gente assustada no mercado, justamente pela essa indefinição, né? O que está acontecendo? Será que essa decisão vai atingir outros fundos imobiliários? Será que é só o caso do MXRF? Então ficou ali esse período de quarta-feira, né, até ontem, um rebuliço muito grande. Muita gente, infelizmente, cometendo, né, atitudes equivocadas, acabaram vendendo as suas cotas, tanto que isso refletiu no preço da cota. Outras pessoas vendendo alguns sustos, né? Será que o mercado de fundos imobiliários vai acabar no Brasil? O que será que a CVM está querendo com isso? Então ficou todo esse rebuliço durante essa semana. E ontem, né, na quinta-feira, a CVM ela liberou uma nota, né, soltou uma nota de esclarecimento para o mercado. E aí esse é um ponto que prejudica muito os investidores, porque ela notificou na terça-feira o fundo e ficou quarta e quinta durante o dia sem falar nada, né? Então ela deu um chute na canela, digamos assim, dos investidores, e só na quinta-feira que ela soltou essa nota de esclarecimento para tranquilizar o mercado. Então esse foi um ponto negativo dessa atitude da CVM, de justamente ter causado, né, todo esse rebuliço no mercado imobiliário. Porém, com essa nota, né, de esclarecimento que a CVM soltou ontem, ela veio justamente para tranquilizar os investidores, né? Ó, não é nada disso que está acontecendo, foi um caso específico do MXRF11, isso não vai atingir os outros fundos imobiliários, eles podem, né, continuar distribuindo seus rendimentos, e foi um caso específico do MXRF11. Então ela soltou essa nota na quinta-feira, inclusive eu vou deixar aqui na descrição os links, né, para você conseguir acessar o comunicado que o MXRF também lançou na terça-feira, para explicar que não é nada disso, que a administração estava correndo atrás para recorrer, né, dessa decisão. Esse comunicado da CVM, se você tiver o interesse e quiser ler uma forma um pouco mais técnica, você acessa aqui na descrição os links que eu vou deixar para você. Beleza? E a gente pode tirar, né, desse caso basicamente duas lições para que a gente possa olhar para a nossa carteira e tentar ajustar de repente de alguma forma, mas esse caso ele pode ser usado ao nosso favor para a gente realmente aprender uma lição com o mercado financeiro. A primeira lição, é claro, a diversificação do seu patrimônio, né? Isso é muito importante. Eu já venho batendo nessa tecla muitas vezes aqui no YouTube, já gravei alguns vídeos, lá no Instagram eu falo muito disso também, da importância de a gente diversificar, né, o nosso patrimônio, não ter uma classe de investimento muito pulsante, né, na nossa carteira, justamente por conta disso. Imagina a pessoa que tem ali investimento só em fundos imobiliários, e além de ter só o patrimônio em fundos imobiliários, né, ele estava ali recebendo os rendimentos normalmente, 50%, vamos supor, desse patrimônio esteja no MXRF11. E aí acontece uma bomba dessa no mercado, 50% do seu patrimônio está em um único fundo e você vê essa indefinição. Imagina esse cenário para sua carteira. Então, não é muito adequado, sempre diversifique o seu patrimônio, não só em fundos imobiliários, mas também em ações principalmente lá no exterior, porque é uma segurança jurídica muito maior do que aqui no Brasil. O Brasil, infelizmente, ainda é um país que tudo muda muito rápido, né? As coisas, principalmente jurídicas aqui no Brasil, são muito confusas. Você tem uma lei e aí você sofre um comunicado, você às vezes não faz do jeito correto, não é muito claro, não é muito explícito, então tem essa indefinição, né, aqui no Brasil. Então, principalmente lá no exterior, comece a colocar um pouco o seu patrimônio lá. Além da diversificação, uma outra grande lição que a gente pode tirar desse caso, né, especificamente a lição do Howard Marks, que é um gestor muito famoso no mundo todo, tem o livro dele, O Mais Importante para o Investidor, que ele fala sobre ser o investidor de segundo nível, né? De segundo nível, de você avaliar todas as informações que você tem.
Porque quando a gente é o investidor de primeiro nível, e aí a gente olha aquela notícia e a gente toma uma decisão irracional, a gente só toma a nossa decisão de investimento baseado naquela notícia do mercado financeiro, de como que está a situação. Então, o investidor de primeiro nível que na terça-feira, né, recebeu esse comunicado, na quarta-feira ele já pegou e já vendeu todas as suas cotas, ele nem esperou direito o que aconteceu. Então isso vem para reforçar, né, a importância da gente ser um investidor de segundo nível, que é justamente avaliar a situação como um todo, ter calma, ter paciência. Eu sei que em alguns casos é difícil manter essa calma, principalmente se você estiver muito exposto a um ativo só, e aí acontece alguma coisa, você já fica muito preocupado com o seu dinheiro, mas que a gente possa ter mais calma, mais sabedoria para saber interpretar as notícias, ler direito o que está acontecendo, né, com aquela situação, ouvir também os especialistas da área, que é muito importante, esperar também, né, as notícias oficiais que acontecem, que a gente seja o investidor de segundo nível, para que a gente tome melhores decisões baseado no nosso patrimônio, para que quando acontece alguma coisa, a gente saiba manter a sabedoria, manter a calma para tomar as decisões racionais, né? Baseado sempre naquilo que a gente deseja para o nosso futuro. Beleza, pessoal? Então esse vídeo foi para tranquilizar vocês. O mercado de fundos imobiliários ele continua ativo no Brasil, não tem pretensão nenhuma de acabar, né, com esse mercado, até porque são mais de 1,5 milhão de investidores, um mercado muito grande no Brasil. Então mantenha calma com seus investimentos, analise, porque por enquanto está tudo normal, teve essa alteração, né, somente no fundo MXRF, mas mantenha calma, espere novas notícias, novos comunicados, né, virem para o mercado, para que a gente possa, né, tomar as melhores decisões. Lá no meu Instagram eu vou trazer sempre atualizações, né, do que está acontecendo, então é importante me seguir lá também. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito, é só apertar esse botão vermelho logo aqui abaixo. Beleza, pessoal? Um grande abraço.